Queridos, para não ficar só nas minhas palavras nesse dia de hoje, quero deixar aqui uma palavra da parte do Senhor, para nossos corações, que fica no livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler aí o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Louvado e engrandecido seja Deus. Queridos, a palavra do Senhor aqui é bem clara, a clareza, do tamanho do poder do nosso Deus, pela sua palavra sendo esclarecida para nós nesse dia de hoje. Eu nem sei, o que você tem colocado diante de Deus. Eu sei o que eu tenho colocado, e conhecendo a minha pequenez, assim como eu sei que é a sua também, porque nós sabemos que somos pequenos, grande é só o Senhor. Querido, muitas das vezes nós nos sentimos limitados diante de uma situação, e somos limitados mesmo, reconhecemos que somos limitados, mas o que acontece muitas das vezes é que nós também queremos limitar o nosso Deus, E aí esquecemos da grandeza do nosso Deus, que o nosso Deus é ilimitado, que para Ele nada é impossível e nada é maravilhosissimamente demais. É o que nós vemos aqui o Senhor falando Jó falando para Deus, Porque o título da palavra, do texto aqui está dizendo: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Nós só nos humilhamos diante de Deus quando nós reconhecemos que Ele é digno de toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação nos céus e na terra, porque Ele tem poder para fazer qualquer coisa que nós nem imaginamos, Não temos capacidade, nem para imaginar. O Senhor pode fazer por mim e por você. Nós sabemos que Jó passou por uma batalha, teve uma luta muito grande para ele ter uma experiência maior com Deus. Porque Jó era justo, queridos. Jó, ele se desviava do mal. Ele era justo porque ele se desviava do mal. Quem quer ser justo se desvie do mal. Evite o mal, Não pratique o mal. Tudo isso Jó fazia, mas Jó ainda precisava ter uma experiência maior com Deus, E ele teve. Agora, para mim e para você ter uma experiência maior com Deus, querido, nós temos que passar, por uma prova de Deus, porque Deus vai provar eu e você, para aprovar no final da prova. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus. Se nós passarmos na prova, querido, mas a palavra dele é bem clara. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso e Ele é benigno, Ele é longânimo, Deus é misericórdia, Ele é amor, Ele é justiça também e juízo. Isso nós não podemos nos esquecer, queridos? Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. A palavra do Senhor diz que Jó, que era um homem íntegro, servia a Deus, E ele tinha todos os cuidados, querido, de fazer a vontade do Senhor, de agradar o Senhor, Ele tinha uma preocupação tão grande. Jó era tão bom para a sua família, e para todos da sociedade. Jó era um homem elogiado, por todos, porque ele era um servo de Deus fiel. Até que chegou o ponto, de Deus usar ele. Deus vai usar eu e você naquilo que você é, Aquilo que você tem, aquilo que você oferece a Deus, da forma que você oferece.
Jó era justo, era digno, era fiel. Poderia ter outros servos fiel como ele, mas igual ele, o Senhor disse que, né, tinha ele ali. Quando Satanás se apresentara diante de Deus, a palavra do Senhor diz que, né, naquele período que todos se apresentaram, Satanás se apresentou também, porque Satanás sempre vai se apresentar diante de Deus com uma acusação contra mim e contra você. Ele vai sempre procurar uma brecha na minha e na tua vida para nos acusar diante de Deus, querido, para que nós não venhamos ser abençoados por Deus, porque o ofício de Satanás é esse: matar, roubar e destruir. Então ele vai querer destruir a nossa comunhão com Deus, né? Ele vai, para isso, ele tem as estratégias dele, né? Ele tem os meios dele, né? Então ele é o acusador, né? Ele é tudo que não presta. Quando o Senhor perguntou se ele viu o servo dele Jó, né? E falou das qualidades de Jó, ele diz, o Senhor apresenta as qualidades de Jó, ele diz para Deus: claro, tu tem dado tudo para ele, tu tem abençoado, né? Tu tem feito tudo para ele, né? Por que Jó teria motivo para ser infiel a ti? Porque tu encheste ele de riqueza, de bens, deu uma família abençoada, próspera, ele é próspero em tudo, né? Então ele tem mais é que ser fiel, ele tem mais é que agradar a ti. Agora, tira tudo dele para ver se ele continua fiel a ti, né? Porque ele sabe que tu pode, que tu é e que tu faz. E se ele cair em profunda miséria, tudo de mal acontecer na vida dele, aí vamos ver se ele continua te adorando, vamos ver se ele é fiel, vamos ver se ele é bonzinho, vamos ver se ele é o cara mesmo, se ele é essa pessoa do qual tu testifica dele, tu fala dele, né? Tu dá testemunho dele, né? Tu tem prazer nele, vamos ver. Queridos, e Satanás que conhece o coração, ele sabe quando o crente faz, porque ele é um verdadeiro servo, ele é um verdadeiro adorador, ele é um crente salvo, que foi liberto, né, pelo poder de Deus, através da palavra. Ele conhece, ele tem uma intimidade com Deus, ele sabe que não pode enganar Deus, ele faz não para agradar ele mesmo, para se amostrar, para dizer que ele é bonzinho, para ganhar popularidade. Não, ele faz para agradar a Deus, porque ele sabe que Deus é digno, que Deus é poderoso, que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso. Ele quer agradar, ele quer ter comunhão, ele quer ter intimidade, porque é gostoso, querido, agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você mantém uma comunhão, uma intimidade com Deus que enche o seu coração de prazer, de alegria, de satisfação, de felicidade. E Jó tinha isso com ele, porque ele era o servo fiel. Todo servo fiel tem, querido, esse prazer, essa alegria, essa satisfação, essa felicidade interna e externa, porque as coisas de Deus é assim, ela preenche o interior, que é o mais difícil. E quando você está satisfeito, seu interior, você está alegre, você está com o coração animado pelas coisas boas que estão acontecendo, pelo que está florescendo dentro de você, a alegria da salvação, o gozo, o prazer em Cristo. Querido, quando você tem isso, você não consegue, essas coisas não conseguem ficar escondidas dentro de você, nem dentro de mim. Elas são transparentes, porque é assim as coisas de Deus, elas são manifestas. Amém, queridos? Então Jó tinha isso. Satanás tentou tirar isso de Jó e foi falar mal dele para Deus, tentar querer para Deus testar Jó. Ele queria que Deus fizesse isso. Deus não fez para agradar Satanás, mas Deus queria deixar esse testemunho para mim e para você, que o servo fiel, aquele que adora em espírito e em verdade, aquele
que serve a Deus, não pelas coisas que Deus dá, né? Pela alegria, pelo prazer, né? De ser uma pessoa grande, porque tem Deus na vida, né? E todo mundo... Não, ele serve porque ele sabe que ele é carente, dependente, e que Deus é digno, né? Merece, e ele sente prazer de se doar, de se dar, de se entregar. Porque isso dá satisfação, dá prazer, dá alegria, é uma motivação para ele, é a razão do viver dele, né? O crente fiel é assim que ele é. Então era assim que ele era. E Satanás quis questionar assim a sinceridade de Jó com Deus. E Jó mandou Satanás tocar. Satanás tocou, como nós sabemos. Nesta palavra, Satanás tocou no bem mais precioso de Jó, porque para nós, querido, não tem bem mais precioso do que os nossos filhos, querido. Nós somos capazes de dizer para o Senhor, eu mesmo digo isso, Senhor, se houver só um lugar na terra para meu sangue, para minha descendência, assim, se for, Senhor, entre eu e meu filho, eu tiver que escolher um, Senhor, tiver que escolher um para viver, para testificar, para falar, para continuar na terra, Senhor, que não seja eu esta pessoa, que seja meu filho, eu quero dar esse privilégio para ele. Porque eu já tenho gozo no Senhor, eu já vivi muitos anos, perdi, foi problema meu porque fui rebelde, né? Mas hoje eu quero dar a oportunidade dele viver mais tempo na tua presença, dele ter assim o que eu não tive, que gastei minha juventude no mundo, mas ele que é servo teu e ele renunciou à sua juventude para dedicar ao Senhor os seus anos de vida, de juventude, que o Senhor dê esse prazer, essa alegria aqui na terra para ele, de ser abençoado, ser próspero, né? E eu já estou satisfeita, se eu tivesse recebido só um dia o que eu recebi do Senhor, para mim já era o suficiente para me galgar o céu com muita alegria, e eu já estou satisfeita, e o Senhor sabe, querido, que toda mãe que é mãe verdadeira, ela pensa assim dessa forma, ela só quer ficar na terra porque ela quer ajudar os filhos, ela se preocupa em orar, em interceder pelo ministério, pela obra, né, pela família, né, pela vida do filho aqui na terra, para que ele se alicerce cada dia mais em Deus. Ela quer ter a certeza que só irá partir quando o Senhor já tiver alicerçado o filho dela na rocha, já tiver preparado para enfrentar as batalhas, só ele e Deus aqui na terra, porque nós sabemos que cada um de nós é só nós e Deus, querido, é só nós e Deus. A mãe intercede pelo filho, o filho intercede pela mãe, o marido quando ama a esposa, ele intercede pela esposa, a esposa quando ama o marido, ela intercede por ele, mas é diferente de mãe e filho, não é verdade? E filho sempre é filho, mãe sempre é mãe. E marido nem sempre é marido e esposa nem sempre é esposa. Às vezes deixa de ser, né? Divorcia, separa. Mas o filho e mãe não. Então, queridos, vamos ficar com essa palavra para o dia de hoje, né? Vamos aplicar no nosso coração essa dedicação que Jó tinha, para que quando Satanás acusar eu e você diante de Deus, Deus tenha assim como dar resposta para Satanás à altura que ele merece. Deus disse, pois toca nele para ver, vai e toca. Satanás tocou nos bens, tocou na família, tocou em tudo de Jó. Nós sabemos que Jó perdeu tudo, Jó ficou sem nada. E aí, mas quando voltou aí para conversar, ele disse, ele ainda tem saúde, ele ainda está bem, perdeu tudo, mas ele está bem, a pessoa dele está bem, né? Aí o Senhor disse, toca na saúde dele. Toca, eu te dou essa liberdade de tu tocar na saúde de Jó. Tu só não toca na vida, na alma de Jó, porque essa é minha, a vida dele, só quem tira é eu no dia e na hora certa. Alaba, surianda, canta, lamanai. A vida de Jó é minha, a tua e a minha vida é do Senhor, querido. Não importa em que área que ele está tocando, da minha ou da tua vida, ele está permitindo que Satanás toque para perturbar você, para atacar você, para confrontar com você, para tentar te arrancar da presença de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus está permitindo essa provação na minha e na tua vida. Sabe por quê?
Porque Ele investiu em mim e em você, querida. Ele investiu. Ele viu em você e em mim um coração sincero. Ele viu um verdadeiro adorador. Ele viu um servo fiel. Ele viu uma serva fiel. Assim em mim e em você. Por isso que nós sejamos forte, firme, né? Que nós estejamos inabalável, porque o nosso Deus é inabalável. E se nós estivermos em Deus, nós somos inabalável. Não há demônio, não há potestade, não há principado, não há horte espiritual da maldade, assim que age nas regiões celestiais da maldade, que possa criar situação para embaraçar eu e você, para lançar nós por terra da presença de Deus, querido, porque de qualquer forma, de qualquer jeito que nós for atacado, nós continuaremos, nós perseveremos, né? Nós iremos perseverar em adorar o nosso Deus. Perseveremos na presença de Deus, querido, sem sair do altar do Senhor. A palavra do Senhor é bem clara que Jó foi perseguido, foi atribulado, foi confrontado assim por Satanás em todas as áreas da sua vida, mas Jó não perdeu a pose de crente. Ele permaneceu na torre de vigia, ele permaneceu na brecha, ele permaneceu fiel, confiando, e ele ainda disse: eu bem sei. Ele disse primeiro: eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Quando se levantaram os amigos, entre aspas, de Jó, para se aproveitar também da situação e atacar também com a palavra, com acusações, querendo dizer que Jó não era fiel. Mas Jó conhecia, ele sabia, ele tinha esperança que o Senhor, ele não sabia o que Deus estava fazendo, ele não sabia que Deus estava provando ele. Ele não sabia que Deus estava usando ele como um instrumento, como um vaso, para provar para Satanás que aqui na terra ainda tem homem e mulher de Deus fiel, tem jovem, tem criança, tem adolescente, tem pré-adolescente, tem ancião que não se curva, não se dobra diante de Satanás, diante da vontade do diabo, das alfarrobas, dos demônios. Mas ele está firme, ele está forte, ele está na brecha, ele está na torre de vigia, ele está na presença de Deus, custe o que custar, não importa a luta, a situação, o problema, a causa, seja ela de que ordem for, mas ele permanece fiel. Alaba surian decanta lamanai, decanta laba surian decova laba ras. Queridos, e quando o homem, quando a mulher de Deus se coloca na brecha para fazer a vontade de Deus, não importa a situação, tem muitos que querem fazer a vontade de Deus só se tiver tudo bem. Se tiver tudo bem. Mas na hora que começa as coisas a falhar, ele já começa a murmurar. O barco dele já começa a balançar e ele já começa a ver encher o barco. Ele não clama mais por Jesus. Ele não clama mais a Deus. A prova engole ele, a luta, as ondas. Mas eu quero te dizer, neste dia, querido, que o nosso Deus, ele é fiel, ele é justo e ele é poderoso para fazer qualquer coisa por mim, por você. E de repente, quando você permanece, quando você persevera, quando você insiste, quando você está ali na brecha, assim, dando o seu melhor para o Senhor, oferecendo tudo o que ele é digno de receber de mim e de você. Deus não precisa de nada de mim e de você, ele precisa do meu do meu louvor e do teu louvor, da tua e da minha adoração. Ele precisa, não eu preciso, você precisa fazer isso. Reconhecer que nós somos carentes, necessitados, dependentes de Deus, e para agradar a Deus nós temos que oferecer essa adoração, querido, nosso louvor sincero, fiel diante dele. Para quê? Para ele me livrar, para ele te livrar das astutas ciladas do diabo, querido, porque ele tem o prazer de livrar, de guardar, de proteger e de dar vitória para o servo fiel, querido. Alamassou, decanta, alamanai. Ele fez isso por Jó, quando já estava tudo, parecia que estava tudo acabado. Deus se manifesta. Aí Deus tem uma conversa grande com Jó, como nós sabemos, que ele conversou com Jó, explicando tudo para Jó, né? O Senhor teve uma conversa longa, extensa, né? E maravilhosa com Jó, simplesmente esclarecendo quem ele era. O Senhor se manifestou a Jó, querida, porque a palavra do Senhor é bem clara.
Então Jó respondeu, porque Deus estava trabalhando na vida de Jó. Deus estava provando para Satanás, né, que nada pode, né, parar, barrar, impedir um verdadeiro adorador, um verdadeiro, querido, de adorar o seu Deus. Ele queria provar isso para Satanás e deixar esse testemunho que nós somos capazes, tem possibilidade, querido, eu e você, tem um potencial dentro de mim, dentro de você, que quando nós queremos, nós conseguimos, querido. Basta querer, ter vontade, ser fiel, né, ao nosso Deus, nós conseguimos adorar o Senhor em toda situação, ser fiel a Ele até a morte, porque muitos fizeram isso. Nós sabemos que os discípulos fizeram isso, os discípulos de Jesus. O próprio Jesus deu o exemplo, foi fiel até a morte. Sadraque, Mesaque, Abednego entrou na fornalha. Daniel entrou na cova dos leões, porque era fiel, confiou que se o Senhor não livrasse, ele ainda morria satisfeito, porque a morte para o crente é um passaporte para o céu, querido. Alamassu, louvado, engrandecido seja Deus. Não temas, não tenha medo, não se assuste, não se assombre. O nosso Deus, ele cuida de nós, querido. A palavra do Senhor diz que Jó, então, depois que Deus explicou para Jó quem era ele, conversando, né? Aqui, querida, dá para ver que era cara a cara, que ele estava conversando, certo? Dá para ver. Porque Jó diz assim, bem sei eu que tudo pode. Sabe por que Jó disse isso? Porque ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus, né? Ele tinha comunhão com Deus, ele conhecia Deus. Quem conhece Deus conhece a palavra. Sabe que Deus é a palavra e Deus é a verdade, é a vida, é o caminho, é a palavra. A palavra explica quem ele é e quem conhece a palavra não se engana. Sabe que a palavra é verdade. Se a palavra está dizendo, é porque é, querido. Bem sei eu. Olha, então, respondeu Jó, depois que Deus falou tudo para ele, aí que Deus deixou, ele ficou calado. Enquanto Jó passava pela prova, ele deixou Jó ali, como se estava desprezado, abandonado, para Satanás ver, para provar para Satanás, que mesmo Jó se sentindo abandonado, desprezado, desamparado por Deus, aparentemente, mas no fundo ele acreditava. Quem crê, querido, que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, o Salvador, que te resgatou, te levou para os braços do Pai, te deu o direito, te deu o livre acesso. Querido, você nunca vai duvidar do que Deus é capaz de fazer por você e por mim. Eu tenho isso comigo. Pode eu estar na maior situação, quando Satanás me embaraça todinho para mostrar que ele fez. E quando eu estou bem embaraçada mesmo, eu digo assim, Senhor, eu não vou dar essa glória para o diabo. Ele fez mesmo, eu estou vendo que foi ele que fez. Mas o Senhor permitiu para mostrar para Satanás que eu sou fiel a ti, eu creio, confio e eu sei que ele não é nada, ele não pode nada. O Senhor permitiu, mas ele só vai até onde o Senhor permitir. E na hora que o Senhor não permitir mais, o Senhor tranca, o Senhor fecha, o Senhor desmancha, o Senhor acaba com as obras dele, lança por terra, como o Senhor fez lá no deserto com Jesus Cristo. Lança por terra Satanás com a tentação dele, com as obras dele para derrubar o Filho de Deus e manda os anjos servir. É questão de hora, querido, é questão de minuto, é questão de segundo, é questão de tempo, querido. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas no tempo de Deus, querido, ele faz a obra na minha e na tua vida. Basta somente você crer. Se você crer, se você confiar, se você tomar posse da vitória pela fé, você enxergar assim com os seus olhos a bênção que está esperando você. Assim eu digo você, porque eu também é do outro lado, querido, do outro lado da muralha, né? É depois que cai a muralha. A muralha é o problema. A muralha é a situação. A muralha, querido, é aquela condição que vem para nós. Ou nós suporta, ou nós não vence. Mas se eu e você, nós tem Deus na vida, querido, nós vamos suportar e nós vamos vencer.
Tem o louvor que diz: a vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Nessa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Louvado seja Deus, querido. Nós só vencemos quando nós cremos. O Senhor se agrada. A hora de cair a muralha, a hora do Senhor derrubar a muralha, a hora do Senhor fazer você vencer, é a hora que você alcançar o nível de fé, de confiança nele, de esperança, querida. Nessa hora, basta aumentar o nível de confiança, de esperança e de fé nele, porque ele trabalha para quem tem fé. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas se eu e você tiver fé, querido, o Senhor vai mover montanhas, céus e terra para te abençoar, para me abençoar, porque para ele nada é impossível, nada é maravilhosissimamente demais. Foi o que Jó disse para ele aqui, quando Jó ouviu a voz de Deus, ele viu, porque a palavra aqui é bem clara, está dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é que impede o pensamento de Deus? Quem é que impede a bênção de Deus na minha e na tua vida? Se tu crê, a única coisa que impede é a tua falta de fé, a minha falta de fé. Mas se eu creio, se tu crê que Deus é Deus e que Ele pode fazer o poder, porque se nós acreditar que Ele é o Deus que Ele é, que nós acreditamos que Ele pode fazer, porque é assim que nós conhecemos o Deus que nós servimos. É o Deus poderoso, o todo-poderoso, querido. O todo é porque é todo, é tudo. Não tem nada que ele não pode. Isso foi o que Jó disse. Diz: quem é aquele? Dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Para mim, para ele Jó era maravilhosíssima. Maravilhosíssima porque era uma maravilha. Só quem podia fazer era Deus. Só quem faz maravilha é Deus, querido. O homem não pode fazer maravilhas. Prodígios e maravilhas quem faz é Deus. Mas em nome do Senhor nós também fazemos, querido. Porque foi Ele que deu essa autorização para nós como igreja dele aqui na terra. Ele disse que nós poderíamos fazer obras até maiores do que a que ele fez, certo? No nome dele, no nome de Jesus, querido. É no nome de Jesus, porque tudo que nós pedir ao nosso Deus, em nome do Filho dele, que é Jesus Cristo, e se nós tiver fé para crer, na nossa sinceridade, se o pedido, querido, não for um pecado, não for uma coisa que afronta a santidade de Deus, uma coisa que você e nem eu tem direito de colocar diante do altar de Deus, com certeza o Senhor vai nos conceder, né? Quando nós pedimos segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre é boa, querido. Então a palavra do Senhor diz que Jó falou isso. E que eu não compreendia. Ele não compreendia, querido. Quem é que compreende? Quem é que sabe? Nós só sabemos de Deus o que Ele quer que nós sabemos. Ele passa para nós o que Ele quer. E nós nem devemos insistir. A própria palavra diz. Para querer saber o que Deus não está mostrando para nós, revelando, querido. Ele só vai revelar para mim e para você aquilo que é necessário para mim e para a tua vida, para nós não nos desarraigar da rocha, que é Jesus Cristo, para nós manter a nossa fé, para nós manter a nossa comunhão. Tudo que é necessário para suprir, né, a nossa necessidade aqui na terra. Tudo que nós precisamos para que seja suprida a nossa necessidade. É assim que o Senhor vai se revelar para mim e para você. Não queira nada, não queira passar na frente do Senhor. Querer além do que o Senhor está te entregando, mostrando, revelando, né? Porque aí você vai entrar no escuro. E no escuro é perigoso. Pode ter até uma cobra para tragar a tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Mas a palavra diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Olha aí. Agora sim. Escuta. Porque ele falou muita coisa também, né? Enquanto nós sempre estamos nos defendendo. Nós sempre temos palavra, temos argumento. Sempre nós estamos conversando. Às vezes até aleatoriamente, falando que não deve, mas acerca das coisas de Deus. Mas o correto, querido,
É nós nos aconselhar com Deus. Quando nós sabemos, não entender uma coisa, nós estamos passando por uma luta que nós não entendemos, nós não sabemos, e aí um vem diz uma coisa, outro vem diz outra, e acontece isso e acontece aquilo, uma atrás da outra. Você e eu, nós não temos o direito, né, de ficar questionando as coisas sem entender, sem saber. Por que não perguntar para o nosso Deus, que Ele tem o prazer, né, de nos esclarecer? Se não for para falar no momento, como era o caso de Jó, não era para falar naquele momento, não era a hora de Deus falar, mas Deus te consola, Deus te conforta, Deus te tranquiliza. Ele faz isso comigo e com você, sabe? Ele te dá alegria, né, da salvação, ele tira aquela confusão, aquele conflito espiritual, né, que o inimigo está aproveitando da situação para trabalhar, para assim deixar você perturbado, eu perturbada, né? Então, querido, o Senhor dá um alívio, Ele dá um basta, sabe, assim, na situação, sabe? Ele acalma a tempestade que está sobre a tua vida até passar o vento, né? E chegar a hora dele te abençoar e dele me abençoar, certo? Foi isso que ele fez com Jó. Então, Jó, mas o importante é não negar. Jó não negou. Jó não negou, Jó não escarneceu, Jó não zombou, Jó não desprezou, Jó não se... Ele não foi assim contra Deus, querendo acusar Deus também do seu sofrimento, não. Jó, ele só se defendia de uma forma sem se prejudicar diante de Deus, querido. Nós não devemos nos precipitar para falar coisas sem sentido, para prejudicar nossa comunhão com Deus. Jó não prejudicou. É tanto que ele tinha alegria de adorar. E Jó adorou de todas as formas, adorou em todas as lutas, em todas as tristezas, todo sofrimento. E aí ele adorou no pó e na cinza, né? Quando já estava só coçando as feridas, com os carros, ninguém queria mais ver. Ainda nós sabemos que chega a mulher de Jó, ainda fala. A última pessoa que Jó tinha por perto dele era para falar alguma coisa, era a esposa, e chegou. E ela perdeu a fé, ela se perdeu no meio daquela luta, daquela prova. Ela não teve fé para suportar, porque o negócio ali não era com ela, era com Jó, querido. O tratar de Deus ali era com Jó, o instrumento ali era Jó, o vaso era Jó. Alaba, surianda e canta lá, manai. Quando a obra for comigo, quando a obra for com você, querido, é nós quem temos que carregar nossa cruz, é nós quem temos que suportar, é nós quem temos, querido, que nos controlar, é nós quem temos que buscar o domínio próprio, é nós quem temos, querido, que continuar na bênção, né? A mulher perdeu a bênção ali no momento, ela foi usada, foi instrumental, usada pelo diabo, deu lugar, né, por causa da luta que ela viu o marido passar. Ela disse para o seu marido: tu ainda adora esse Deus que te maltrata, esse Deus que não está nem aí para ti. Esse Deus nem existe para mim. Ela pensou que ele nem existia mais, se existia, mas não estava nem aí para ele. E disse para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre, se acaba logo, acaba com essa história, né? E Jó disse para aquela mulher, ali foi a maior prova de Jó, querido, foi aquela, porque era a última prova sempre é a maior. Mas Deus te dá força e me dá força para nós vencer. Aquela mulher disse para Jó isso, e Jó disse: tu falas como uma louca. Tu aceitou tudo de bom que Deus deu para nós. Tudo tu se deleitava, tudo que Deus fazia era bom. Agora Ele mandou o mal e tu não quer aceitar? Tu não quer aceitar? Pois fica tu sabendo, né? Eu sei quem é que está te usando. É o inimigo de Deus, aquele que quer ver eu murmurar, aquele que quer ver eu cair, aquele que quer ver eu escandalizar o nome do Senhor, aquele que quer assim parar a obra de Deus na minha vida. Mas eu quero te dizer, Satanás, que nu eu vim para esta terra e nu eu voltarei para ela, né? Tudo que eu tinha era de Deus, Ele mesmo tomou. Por isso agora cai por terra o inimigo de Deus. E bendito seja o santo nome do Senhor. Alaba, surianda e canta lá, manai. Nós sabemos que tem até o louvor, querido. Nós sabemos, está na palavra. Está na palavra, eu não estou buscando tudo para ver se a live aqui fica menor. Mas eu quero te dizer que todo crente fiel, ele tem essa palavra no coração.
Porque o inimigo de Deus, ele ataca, ele usa qualquer um da família para falar para você abandonar a fé, para falar para você que aquilo não é de Deus, para falar para você que está demais, está na hora de parar, está na hora de diminuir, está na hora de recuar. Querido, o inimigo, ele é sagaz, ele é sorrateiro, ele se transforma até em anjo de luz para enganar eu e você. Mas se nós estiver na rocha, que é Jesus Cristo, nós fazemos que nem Jó. Jó tinha perdido tudo, agora ele estava mal, perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu tudo. Ele ainda tinha mulher. A mulher ficou só para ser a prova maior dele, né? E Deus não tirou a mulher, né? Porque ela foi ali, foi uma prova que nós podemos ser atacados. Porque aquele que é mais vulnerável, querido, não fique com raiva da sua mulher, do seu marido, do seu filho, de qualquer pessoa que esteja próximo de você. Se porventura ele está te atacando, ela está vindo para cima de ti, para abalar a tua fé, para deixar você fraco, para te matar espiritualmente, para arrancar o louvor da tua boca, o prazer de servir a Deus, de caminhar para a igreja, Lamassu, de fazer a obra de Deus. Se ele está sendo usado, se ela está sendo instrumentalizada, seja quem for esta pessoa, não odeie ela, mas repreenda o que está na vida dele, repreenda o que está na vida dela e fale para Satanás. Fale para Satanás. Cai por terra o inimigo de Deus. Eu sei, Satanás, que tudo que eu conquistei, tudo que eu tive, toda a glória minha, ela veio de Deus. Foi Ele que me deu. E se eu não tenho mais, não foi Satanás, não foi Deus que tomou. Porque Deus é Deus. Quem está nas mãos de Deus, querido, nada acontece se Deus não permitir na vida dele. Quando Deus permite na minha ou na tua vida que aconteça algo, querido, que vai nos prejudicar, que vai deixar nós mal, é porque Deus está trabalhando. Ele tem um propósito maior para te abençoar, para me abençoar em cima daquela prova, em cima daquela situação, querido. Por isso nós não devemos duvidar do nosso Deus. Nós devemos agradecer a Deus, como Jó fez. Jó diz: tu fala como uma louca, mulher. Tu aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Por isso fica tu sabendo que tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Por isso agora eu digo: cai por terra o inimigo de Deus e louvado seja o santo nome do Senhor, para sempre, por tudo. Alama Surian de canta lamanai. De canta laba Surian de cova labahas. Querido, mas o crente só faz isso depois que ele tem intimidade. Depois que ele tem a comunhão. E Jó, por meio de tanta tribulação, ele ficou meio perturbado por uns dias. Mas quando o Senhor chega, né, ali, quando o Senhor chega, quando o Senhor visita, quando o Senhor, né, se faz presente ali na vida dele, quando ele disse: escuta-me, pois, e eu falarei, te perguntarei, e tu me ensina. Olha aí. Com o ouvido, os meus ouvidos, eu ouvia, agora te vejo os meus olhos. Já ouvi alguém pregar e falar de Deus, ele lia a palavra, ele, né, e tudo, mas agora ele disse: agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Alama Suriande canta lamanai. Quando verdadeiramente você entra na presença de Deus e sente, quando Ele fala contigo, cara a cara, querido, isso, para acontecer isso, tem que ter a intimidade. Você tem que buscar, a presença de Deus tem que ser buscada para achar, para ser achada, né? Ele diz que quando buscar de todo o coração, não é verdade? Aí sim nós encontraremos. E quando nós encontramos, aí nós vemos a fidelidade de Deus, a grandeza de Deus. Nós vemos, assim, a bondade de Deus. E aí nós se arrepende de ter falado coisa com coisa, de ter duvidado do poder de Deus, de ter desacreditado do que Ele é capaz de fazer, de ter, assim, querido, muitas das vezes nós até achamos que Ele não está mais conosco, que Ele nos abandonou, mas se Ele diz na sua palavra que embora que a mãe, aquela que deu de mamar, te abandone, te desampare, mas todavia Ele não esquecerá de ti.
A palavra de Deus é verdade, queridos. Né? Deus não é o homem para que mintas e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria o Senhor e não cumpriria? Querido, eu quero te dizer, eu quero deixar essa palavra para o meu e para o teu coração, para aumentar a minha e a tua fé, para que você nunca mais venha duvidar do que Deus pode fazer por ti, porque eu já tenho essa confiança, essa convicção no meu coração. Mas todos nós, né, temos os nossos momentos, né, de fraqueza, né, temos os nossos momentos de fragilidade, porque quando a tentação vem muito forte, querido, você fica frágil, você fica debilitado, mas o segredo é confiar no Senhor, o segredo é se apegar com Deus, o segredo é ir para a palavra, que a palavra é para a oração primeiro, querido. Buscar a face do Senhor em oração, e Deus vai te dar a direção para você ouvir a voz dele, e aí você vai para a palavra e o Senhor fala cara a cara contigo, e o Senhor diz o que ele quer de vir de você, e aí nós saímos da presença de Deus, não. Nós nos levantamos da nossa prova, né? Com alegria no coração, a satisfação e preparado. Às vezes nós nem saímos ainda da prova, mas quando nós nos levantamos na presença de Deus, nós nos sentimos fortes, preparados para qualquer batalha. E muitas das vezes nós até sorrimos. Sabe como é divertido ter algo para fazer, sabendo que o nosso inimigo, o nosso adversário, pode fazer a arruaça que ele fizer, mas é simplesmente para perder, para cair por terra, para ser envergonhado, para ser confundido, né? Porque o nosso Deus vai nos dar vitória, o nosso Deus vai alegrar o nosso coração e vai provar. Ele vai ser envergonhado e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na tua vida. Mas só que para isso, queridos, nós precisamos ser fiéis, né? Amém? Louvado seja Deus. Quero aqui encerrar só com uma oração pequena para aumentar a nossa fé. Maravilhoso Deus e eterno Pai Celestial, graça te damos, meu Deus bendito e Deus santo. Pai, por esta maravilhosa palavra, meu Deus amado, a qual o Senhor colocara no meu coração, meu Deus querido, para aumentar a minha fé e a fé dos meus irmãos, queiram ouvir dessa pessoa, Pai, que embaraçada, por mais que ela esteja embaraçada, não te serve ainda, Pai, que ele não conhece, assim como Jó disse que já era teu servo, mas ele não conhecia, só de ouvir falar. Tem muitos que conhecem só de ouvir falar, vê falar, mas não acredita, ele não confia, ele não tem esperança, ele não tem aquela certeza, aquela convicção de que é verdade, Pai. Mas eu quero te pedir, meu Pai querido, nesta manhã, que o Senhor, ó Pai querido, neste dia, Pai querido, que o Senhor, meu Deus amado, abençoe esta pessoa, alcance, Pai. Meu Deus querido, Pai querido, vai de encontro a esse coração desanimado, perturbado, aflito, meu Deus querido, essa pessoa que não te serve, mas ele está, meu Deus, passando por uma luta, uma prova tão grande, Pai querido, mas o Senhor ainda não deixou que o diabo tirasse a vida dele, meu Pai querido, nessa prova, nessa luta, meu Pai querido, porque o Senhor, meu Pai, tem um plano, tem um projeto, meu Pai querido, o Senhor ainda tem uma obra para fazer na vida dele e até através da vida dele, Pai. Meu Deus querido, vai agora te revelando para esta pessoa, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus amado, assim como o Senhor se revelara para Jó, meu Pai querido, para ele entender o plano, para ele entender o projeto, meu Pai querido, para ele reconhecer quem verdadeiramente é Deus, alabassuriando e canta alamanai, e assim, meu Deus, se humilhar, meu Pai, perante o Senhor e dizer, eis-me aqui, alabassuriando e covalabahais, agora eu quero te servir porque agora eu te conheço, agora o Senhor falou comigo, agora os meus olhos te veem, é os olhos da fé, porque com Deus, querido, nós temos que ver pelos olhos da fé. Quando nós estamos cheios de fé, nós sentamos assim, conversamos, nós banqueteamos com o nosso Deus presente, porque Ele é na nossa vida, querido, Ele é na nossa vida, querido, Ele é na nossa caminhada, Ele é na nossa jornada. Alamba, surianda e canta alamanai. Meu Deus querido e Deus santo, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa, Pai. Meu Deus querido, que não te serve, mas que está passando por essa luta. E aquele crente, meu Pai, que ele é fiel, Pai querido, ele já te adorou, ele já te louvou, ele já te viu, meu Pai querido. Assim, ó Deus amado e Deus santo, meu Pai querido, até com os olhos, Pai, ele viu, meu Pai querido, com os olhos da fé, ele viu o Senhor operando, ele viu o Senhor fazendo, ele viu o Senhor exaltando, ele viu o Senhor levantando, ele viu o Senhor, meu Pai, abençoando, ele viu o Senhor fazendo coisa grande na vida dele, mas agora veio uma tempestade.
tempestade, agora veio um vendaval, agora veio uma prova, agora veio uma luta, agora veio uma situação, meu Pai querido, veio um problema, meu Pai, que parece que é o fim dele, assim como veio para Jó. Mas Jó não sabia o que era que estava acontecendo por trás. Esse irmão, essa irmã, Pai querido, essa pessoa, ele não sabe, esse crente, ele não sabe o que Deus está fazendo nessa prova, nessa luta, de que forma que o Senhor está trabalhando para abençoar ele, para abençoar ela, Pai. Por isso, meu Deus amado, eu te peço agora, Pai querido, se não é a hora de se revelar para este crente, para este irmão, para esta irmã, meu Deus querido, que o Senhor agora levante ele, que o Senhor levante ela, meu Pai querido, para adorar, para fazer como assim Jó fazia. Como Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Meu Deus querido e Deus santo, em nome de Jesus, que esta pessoa não fique prostrada. Meu Deus querido, que ele continue a adorar na luta, adorar na prova, confiar que Deus é com ele, Deus é na caminhada. Se eu não abandonei Deus, Deus não me abandonou, porque Deus não abandona ninguém. O homem é que vira as costas para Deus, mas enquanto você clama, enquanto você adora, enquanto você serve a Deus, enquanto você tem a convicção de que Deus é na sua vida, querido, eu quero te dizer que Deus é mesmo. Pode crer que mais cedo ou mais tarde, por fim, ele se levantará em meu e em teu favor. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa oração, que chegou a hora de Deus se levantar em meu e em teu favor e fazer algo por ti e por mim, porque chegou a hora, querido, chegou a hora de Deus exaltar Jó. Nós sabemos que a hora de Jó, quando chegou e Deus mandou Jó orar, sempre tem que fazer algum sacrifício, querido. Sempre tem que fazer alguma coisa para Deus. Sempre tem que dar alguma prova, né? Que você é verdadeiramente um ser fiel. Agora dele orar pelos seus amigos, entre aspas, aqueles que acusaram, aqueles que se levantaram, aqueles que assim questionavam a santidade e a fidelidade de Jó para com Deus. Chegou a hora, Jó, agora tu vai orar por eles. Agora tu vai abençoar eles. Alaba, surianda e canta lamanai. O Senhor nunca vai pedir um sacrifício para mim e para você que nós não podemos fazer. Jó quebrantado daquele jeito, ele obedecia. Agora ele conhece o Senhor. Quando você conhece, quando você tem intimidade, tudo que Deus manda você fazer, você faz, porque você sabe, querido, que o trabalhar de Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é galardoador. Alaba, surianda e canta lamanai. Tem bênção para mim e para você quando nós obedecemos a Deus, querido. É por isso que eu estou aqui obedecendo a Deus, porque ele mandou eu pregar esta palavra para o meu e para o teu coração. E era para ser ontem à noite e eu não fiz, mas o Senhor cobrou de mim nesta manhã e eu estou aqui neste dia fazendo isso, querido, para mim e para você, querido, receber a bênção e tomar, por exemplo, assim, que a obra de Deus é desse jeito, é dessa forma que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Quando Jó orou, a palavra de Deus diz que quando Jó orou pelos seus amigos, ali que eram os amigos, entre aspas, Jó orou por todos eles, aqueles que ofenderam, que prejudicaram, que humilharam, que puxaram a fé dele para baixo. Eu creio que eles não fizeram isso por mal, querido. Eles fizeram por cada situação. Tem muita pessoa que não entende a situação e não é para as pessoas entender mesmo, querido. É para você entender que seu Deus reina, né? Se seu Deus reina, não me importa a situação que você está passando, ele continua reinando. Ele continua reinando. E se ele está reinando, ele vai fazer o quê? Justiça, querido. Ele vai fazer a obra, né? Então, porque ele pode. O importante é nós servir a Deus como ele quer, como ele merece, como ele é digno. E Jó fez isso. E depois que ele obedeceu, a última parte que ele obedeceu foi orando pelos seus amigos, pelas pessoas que ao invés de ajudar, né, fizeram foi puxar ele mais para baixo com as palavras de acusação, né, de dúvida, querendo pôr em dúvida assim a credibilidade que Deus tinha com Jó. Aí ele abençoou, e quando ele abençoou, o Senhor recebeu o sacrifício dele, porque não é todo sacrifício, querido, que Deus recebe, porque se não for de coração, se não for coisa boa, Deus não recebe. Eu quero dizer isso, né? Isso fica bem claro para nós. Eu sei que os irmãos sabem. Então Deus recebeu o sacrifício de Jó e ele fez o quê? Quebrou o cativeiro de Jó. Ele virou o cativeiro de Jó, né? E ele deu em dobro. Tudo que Jó perdeu, ele deu em dobro. E com certeza a saúde também, né, querido? Para ele viver bem, adorando, servindo a Deus, né?
como o Senhor era digno, merecia, né? E Jó, por ser um servo fiel, não merecia, mas era o dever dele, né? E o prazer, né? A razão dele viver. Essa é minha e tua vida, né? Que Deus está falando para nós. Então vamos continuar na bênção, queridos? Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela palavra, agradeço a Deus por vocês que irão ouvir, agradeço tudo em nome de Jesus, queridos, né? Porque tem que ser em nome de Jesus, porque foi Deus que exigiu isso de nós. É tudo em nome de Jesus. Tudo que nós fizermos, né, em nome de Jesus. Pedimos, então, orarmos, né? Então, que Deus abençoe esta palavra, no teu coração ela possa encontrar guarida, em nome de Jesus. No meu coração ela já encontrou, graças a Deus. Em nome de Jesus ela vai permanecer, em nome de Jesus para sempre, querido, para servir para nós, né? Assim, né, de um combustível para nós continuar a nossa caminhada, a nossa jornada com Deus aqui na terra. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Quero deixar esta palavra para o meu e para o teu coração, para o amigo, né, e para os irmãos em Cristo. Louvado seja Deus, para todos aqueles que irão ouvir, né? Principalmente a minha família, aqueles que são da minha família, né? Saber que Deus me levantou para fazer essa obra e eu estou fazendo, querida. Eu não estou aqui porque quero ser melhor do que ninguém, sabe? Eu estou aqui porque o Senhor me escolheu, o Senhor me levantou e eu tenho que fazer a vontade de Deus porque eu preciso disso. Ou eu agrado meu Deus, ou então a minha vida não faz sentido, não tem sentido nenhum, querido, e com certeza eu vou sucumbir, querido, porque aquele que é chamado, né, levantado por Deus para fazer uma obra, para fazer a vontade de Deus, e ele fica prostrado, acaba que o inimigo vence ele. Nós temos que ser guerreiro, mesmo na luta, né, mesmo na prova. Jó foi guerreiro e ficou esse exemplo para nós. Amém, queridos? Né? Nós não queremos passar por tudo que Jó passou. Todo dia eu digo, Senhor, não me dê a prova de Jó, porque eu sei que eu já passei por muitas provas, mas a prova maior de Jó que eu creio, querido, não foi, para mim não foi aquela ali, sabe? Para mim a maior prova de Jó foi quando ele perdeu os filhos, porque quando eu penso nessa, acabou para mim, né? Então para mim tinha acabado ali, né? Ali, mas graças a Deus que Jó era mais forte do que eu. Eu me considero, não posso julgar os irmãos. Eu sei de mim, né? Eu sou fraca, eu peço a Deus, não me dê, Senhor. Eu vejo todos os nossos irmãos do passado, né? Tudo que eles passaram, eu digo, Senhor, vai me ajudando, vai me dando aí uma coisa mais leve, porque eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho capacidade, eu sou fraca, eu não... Aí, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus. Mas o Senhor conhece, querido. Eu faço isso porque o homem, ele é fraco mesmo. Mas o Senhor diz que ele não nos dá a prova que nós não suporte. Alamassu, decanta, alamanai. Deus não dará prova que tu não suporte. Ele não vai dar, querido. Ele deu para Jó porque Jó suportava, certo? Ele sabia, ele preparou Jó para isso, para deixar ele como exemplo para nós, porque nós deixa, muitas das vezes, querido, coisas mínimas, né? Barra a minha, a tua caminhada com Deus, né? Impede uma obra que eu ou que você está fazendo para Deus, e nós não temos que deixar. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo. É assim que eu oro, e assim entrego nas tuas mãos a palavra, a oração e a vida de todos que irão ver e ouvir, Senhor, este vídeo, meu Deus, que o Senhor abençoe, prospere na sua caminhada e dê alegria da salvação, e assim aumente a fé, meu Pai querido, e que ele possa ter perseverança, porque o segredo aqui maior, tem gente que tem fé, mas não persevera, querido, quem tem fé, ele persevera. A fé e a perseverança caminham junto, alabassurianda e canta, lamanai. Por isso que não falte para nós, Senhor, fé e perseverança, que é duas qualidades que o Senhor se agrada. Fidelidade, meu Pai, em primeiro lugar, né, sem sombra de dúvida. Fé, perseverança, lamassu, decanta, lamanai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus.